Pessoal, então estamos conectando novamente. Vamos conectando de novo a nossa live de hoje. Por problemas técnicos, então nós vamos começar novamente a nossa conversa hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, pode enviar que a gente vai conversando sobre durante o nosso tempo. Melhorou ou não? Quem tá sem som aí, estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Erasmo sinalizou que não tá ouvindo. Alguém me sinaliza aí como é que tá o som. Vamos ver aí como é que vai ficar o nosso som. Tá ouvindo, Nini? Então tá bom. Deixa eu chamar a Prof. Jennifer aqui pra nós. A tecnologia ela é ótima, até que ela dá problema, né? Vamos lá. Vamos lá. Só esperando a Jennifer entrar. E aí a gente já dá seguimento aqui. Vamos ver se agora vai dar certo. Esperando a Jennifer entrar aí. Vamos ver se vai dar certo a nossa conexão. Eu vou ter que achar uma outra plataforma pra gente fazer as nossas lives, porque a gente tem tido muito problema aí nas últimas tentativas dos nossos ao vivo. Vamos ver se. Aí. Aí. Agora vai. Agora vai. Vamos ver. Agora vai, tá tudo certo. Tá tudo certo agora. Eu disse que eu vou ter que encontrar uma outra plataforma pra gente fazer as lives que transmita aqui no Instagram, porque acaba dando muito problema, às vezes de conexão, às vezes porque o Instagram ele só permite que eu convide a pessoa se a pessoa estiver logada pelo Instagram no celular. E eu acho que já aconteceu umas 3 lives aí que a gente não conseguiu transmitir por conta disso, né? Então, a gente tá sempre nessa. Então, já que a gente começou de novo, vamos começar do começo? Vamos começar dos métodos contraceptivos para a minha professora ficar muito feliz, obrigada? Tá bem. Vamos lá. Então vamos lá. Ah, primeiro, a Ana tinha comentado comigo para a gente falar sobre planejamento familiar e contracepção, porque as duas coisas são diferentes, né? Então, quando a gente fala de contracepção, não significa que a gente está fazendo planejamento familiar, porque é bem isso, né? O planejamento familiar é o planejar a minha família, quando que eu quero ter filhos, se eu quero agora, se eu quero um, se eu quero dois, se eu quero três, com que idade eu vou ter. E isso inclui a contracepção, né? Então, dentro da minha organização de planejamento familiar, eu posso utilizar métodos contraceptivos. E esses métodos, eles têm vários tipos, né? E a gente sabe que tem métodos que são utilizados, eu vou falar hoje assim, dos mais comuns, de mais fácil acesso, e frisar que também temos esses métodos disponíveis pelo SUS. Então, dentro Eu também. da política de saúde da mulher,
qualquer mulher que queira, né, iniciar com planejamento familiar, fazer o planejamento para uma gestação ou para evitar uma gestação, ela pode se dirigir em qualquer unidade básica de saúde do seu município, solicitar uma consulta com a enfermeira, né, uma consulta de enfermagem, onde vai ter toda a orientação sobre o planejamento familiar e a contracepção. Então, a gente tem métodos hormonais, métodos de barreira, dispositivos, né? Métodos definitivos, que é a esterilização, todos disponíveis, né? Então, primeiramente, métodos de barreira. A gente tem o preservativo feminino, que é pouquíssimo utilizado, nem todas as mulheres conhecem esse preservativo. Aqui, né, quem está nos escutando, será que já utilizaram o preservativo feminino? Será que já tiveram a oportunidade de utilizar, de ver como ele funciona? Acho que seria bem importante. Ele é disponível pelo SUS. Então, se chegar numa unidade de saúde e solicitar o preservativo feminino, vai ter acesso. Uma das grandes vantagens do preservativo feminino é que a mulher pode, né, colocar o preservativo muito antes da relação sexual, né? Não precisa ser só no momento da relação. Então, ela já está protegida, né? Mesmo antes do ato iniciar. E também o preservativo masculino que a gente tem disponível também pelo SUS, né? São de látex, com lubrificação, né? Então, um método seguro, aprovado, fiscalizado. Todos os métodos a gente tem que sempre olhar a validade, tá, gente? Então, lá nas unidades de saúde tem toda uma fiscalização, controle da farmácia em relação a isso. E quando a gente compra nas farmácias, a gente também tem que olhar a validade desses métodos, né? Porque se é látex, se é borracha, ele tem um prazo de validade, ele pode romper no momento da relação sexual. Rompendo, a gente perde toda a proteção. Então, isso é bem importante a gente estar prestando atenção nesses detalhes básicos que às vezes passam despercebido. Eles guardam lá na bolsa, né, no cantinho, e fica um tempinho sem utilizar e nem se dá conta de fazer essa avaliação, então, dessa data de validade. Outro método de barreira que não é muito conhecido é o diafragma. O que é o diafragma? O diafragma é uma capinha de... Tu pediu para me falar bem, né? Simples, muito Então, vamos simples. lá. Uma capa de borracha, de silicone, que a mulher coloca no canal vaginal e ela faz uma barreira do colo uterino. Então, é mais ou menos isso, né? O colo está aqui, encaixa o diafragma e vai proteger para o esperma não adentrar o colo uterino e ter o contato, então, com o óvulo. Junto com o diafragma, é muito importante usar o espermicida, né? Porque às vezes pode desencaixar, acontecer e acabar, né, tendo contato com o esperma também. Então, para que o diafragma ele seja efetivo, ele tem que ser utilizado com espermicida, tá? É uma indicação. Mas o diafragma dificilmente a gente encontrar no SUS, tá? Dentro das políticas públicas, o Ministério da Saúde ele preconiza métodos, né? E aí o anticoncepcional oral, injetável, o DIU. E os municípios, eles fazem uma relação daquilo que eles vão dispensar, né? Então, geralmente tem uma relação do município, dos métodos que eles vão adquirir e dispensar para a população. O diafragma, ele não entra, geralmente, nessa relação. Temos os anticoncepcionais hormonais, né? Então, que são, temos orais e injetáveis. Dentro dos orais, a gente tem as pílulas à base de estrógenos e progesterona, uma mistura dos dois, que geralmente eles têm um ciclo, né, toma por 21 dias, faz uma pausa de 7 e retoma uma nova cartela. Quando a gente utiliza o anticoncepcional oral, é muito importante a gente cuidar, né, de tomar todos os dias, de preferência no mesmo horário. Mesmo horário. O que acontece muitas vezes, né? Eu tava tomando comprimido e engravidei. E aí a gente faz aquela perguntinha assim, mas tu tomou todos os dias certinho? Tem certeza que... pois é, teve um período que eu tomei ali, falhava 2 dias, daí recomeçava, daí falhava mais 2 dias. E o que acontece, né?
dá uma bagunça hormonal no nosso organismo e acaba fazendo com que tenha ovulação. Porque o que o hormônio faz? Ele suprime, então, hormônios que vão estimular a ovulação. Esse hormônio que a gente toma, ele vai evitar que o óvulo seja liberado pelos ovários e que vá ao encontro do espermatozoide. Quando a gente não toma anticoncepcional, o ciclo vai acontecer. Quando a gente toma ele regular, o ciclo vai acontecer de forma irregular. E aí a gente nunca vai saber se vai ovular ou se não vai ovular. E aí o risco de engravidar é muito maior, né? Porque a gente nunca sabe quando que vai acabar ovulando. Então tem que ter esse cuidado, né? Essa garantia de tomar certinho. E tem alguns, né, antibióticos que também podem interferir e reduzir o efeito desse anticoncepcional, principalmente se ele for tomado por um período muito longo. Então é bem importante, né, quando a gente estiver fazendo o tratamento com antibiótico, eu paro de tomar anticoncepcional? Não. Eu sigo ele normalmente, né? Tomo todos os dias certinho, mas eu associo o uso do preservativo nas relações sexuais como mais uma proteção para evitar, então, uma gravidez que não foi planejada naquele momento, dentro do meu planejamento familiar. Nesse momento eu não quero, então tem que ter alguns cuidados. E uma Também a coisa bem gente... importante, só fazendo um adendo, né, já que a gente falou do preservativo, né, e do anticoncepcional, e falou aí dos antibióticos, uma coisa bem importante nesse momento é conversar com o seu companheiro, né? Também ter essa conversa entre casal, né, ou com a pessoa que tu vai te relacionar, de que tu estás, né, passando nesse momento por isso. Então, às vezes tem uma própria resistência do homem, né? O homem tem muita resistência em usar o preservativo, né? Então, deixar muito claro isso. Olha só, a gente pode não usar, se for um relacionamento aí que, né, tem essa segurança, mas a gente vai correr esse risco. Queremos esse risco da gravidez? Né? Então é bom que o casal também tenha essa abertura, essa fala, essa transparência para que realmente façam uma escolha nesse momento, né? Sim, isso é muito importante, tá? Eu não sei se é a minha internet ou é a da Ana que deu uma pausada. Eu acho que pode ser a minha. Pode ser a minha que deu uma. Oi, gente, vocês estão Eu tô te escutando? ouvindo, Pro. Eu só vou trocar a minha conexão aqui. Pode ser que dê uma falha. Tá. Só porque ele tá travando um pouquinho. Tá travando, né? Então, assim, dentro dos anticoncepcionais orais, a gente também tem a opção do anticoncepcional oral para quando a mulher está amamentando, que é a famosa mini pílula, né? Mais conhecida assim, a mini pílula. É um anticoncepcional que ele contém só um dos hormônios, né? E esse hormônio ele não vai influenciar na amamentação. Então ele pode ser tomado no período do puerpério, enquanto a mulher estiver fazendo aleitamento materno exclusivo. Então a gente sempre frisa isso, né? Que ele deve ser utilizado enquanto a mulher estiver amamentando. A partir do momento que eu troco, né, aquele anticoncepcional que tá lá, a mini pílula, né, por um outro, e essa criança começa a se alimentar, não tá mais em aleitamento materno, eu tenho que trocar, né, a opção de anticoncepção. Então, eu vou fazer uma consulta para ter a orientação do anticoncepcional adequado para mim começar a utilizar naquele momento. Então, basicamente, os anticoncepcionais hormonais orais, eles são pílulas, né? Que podem ser conjugados com dois tipos de hormônios ou com um tipo de hormônio, né? Que é o estrógeno e a progesterona. Então, a progesterona, ela pode ser utilizada durante o período da amamentação. E aí a gente tem também o anticoncepcional hormonal injetável. O injetável, ele também tem essas duas possibilidades. Então, a gente tem um que a gente faz a cada 30 dias e ele tem, então, os dois hormônios, né? Que é conhecido aí como a Norigina, Mesigina, né? Dentro do Sistema Único de Saúde. E ele vai ser feito a cada 30 dias. Eu vou iniciar ele geralmente do primeiro ao quinto dia do meu ciclo menstrual. E aí,
Depois da primeira dose, a cada 30 dias eu retomo para fazer uma nova dose desse anticoncepcional. É bem importante também cuidar esse prazo. Se é no dia 30, é no dia 30, não é no dia 10 do outro mês que eu vou tomar o anticoncepcional, porque senão o efeito ele já não vai ser garantido. E aí a gente volta naquela tecla, né? Ah, mas eu estava fazendo uso, né? Mas estava fazendo uso irregular, por isso que aconteceu o acidente, né? E o seu planejamento não ficou como estava na mente, né? Porque na prática eu não coloquei aquilo que estava planejado. E também a gente tem um Exatamente. anticoncepcional injetável que ele é trimestral. Geralmente quando as mulheres, né, principalmente logo no pós-parto, as puérperas, imagina a bagunça na mente, né? Bebezinho, loucura do dia a dia, amamentação, cuidado, não dorme. E a gente sempre faz aquela pergunta assim: como é que é pra ti, né, essa nova rotina, tá? Porque ser mãe é maravilhoso, mas muda totalmente a nossa rotina. Associar essa nova rotina de cuidado, de não dormir direito, de ter mais, né, esse envolvimento e tomar o anticoncepcional todos os dias. Tu tem certeza que tu vai dar conta desse processo sem esquecer? Ah, pois é, né? Não sei. Então a gente tem a possibilidade de estar associando nesse período pós-parto o anticoncepcional injetável trimestral, que ele é a base, então, só de progesterona, e ele não vai influenciar de maneira alguma na amamentação. Né? Não vai reduzir o leite materno, e essa mulher ela pode amamentar com tranquilidade seu bebê e usar esse método, né, se a gente se adaptar, como um método super seguro. Existe algumas mulheres que ficam meio receiosas de usar esse anticoncepcional, por quê? Porque com o fazer dela, né, os primeiros meses, às vezes, ela fica irregular, fica ali tendo aqueles escapezinhos sanguíneos, e daí ela diz, ai meu Deus, não tá funcionando. Ah, meu Deus, vou engravidar. Não, mas é uma adaptação do organismo. E de repente vai suprir totalmente, eu não vou menstruar mais. E aí há uma preocupação com o fato de não menstruar. Ah, mas isso não vai me causar problema, né? Eu não vou ter problemas de saúde pelo fato de não estar sangrando, de não estar menstruando. Não, tá? Isso não é um problema, não vai te gerar um problema de saúde não sangrar. E às vezes elas têm aquela coisa assim, nós mulheres, né? De, vou fazer uma pausa agora no anticoncepcional contínuo por um período para mim menstruar e depois eu recomeço. E aí nessa pausa, às vezes o retorno do fluxo menstrual regular ele demora. Ele demora alguns meses. E aí eu não sei quando que eu vou ovular, se eu não estou tomando anticoncepcional. Porque pode demorar 30 dias, como pode demorar 60, 90, ou pode demorar 15 dias e meu organismo, né, se reestruturar os meus hormônios e eu ter uma ovulação. E aí eu tenho a ovulação, eu não estou usando preservativo. Antes mesmo de eu ter o primeiro ciclo menstrual, após, né, a pausa do anticoncepcional, eu estou gestante. Né? Porque para mim, menstruar, o que acontece, né? O óvulo não fecundou, e aí ele vai ser eliminado e aí acontece a menstruação. Se ele fecundar antes de ser eliminado, ele não vai acontecer a menstruação e nós vamos ter um bebezinho, né? Que vai nascer daqui 38 a 40 semanas. E Então, isso é outra bem coisa, só importante. pegando o gancho aí dessa história do pausa, né? A gente escuta muito isso, principalmente relacionado à questão, ai, eu tomo anticoncepcional há muito tempo, será que eu não vou ter um AVC? Será que eu não vou ter um problema, né, vascular? Eu vou parar de tomar um tempo e depois eu volto. Isso também é uma coisa que a gente precisa difundir, né? Que o anticoncepcional ele é seguro. Né? O risco de você ter um evento cardiovascular, um AVC, um derrame, né, um infarto, por conta do anticoncepcional, ele é baixíssimo. É por isso que ele é usado, né? É por isso que ele é tão recomendado. E o evento adverso, esse evento de você ter o derrame, de você ter o AVC, o infarto, ele é muito mais provável de acontecer você fazendo essa pausa e retomando do que você Tu usar acaba ele fazendo, contínuo. né, esses picos dentro do teu organismo.
Isso aí. E é uma coisa assim, que se você tem, se tu é hipertensa, se tu tem problemas cardíacos, o profissional que te acompanha, ele vai te prescrever o anticoncepcional adequado. Então, tu não deve nunca tomar por conta um anticoncepcional. Ah, eu escolho tomar esse, eu escolho aquele. Não. O ideal é tu passar por uma avaliação com um profissional que ele vai avaliar. E isso é muito importante, né? Meninas que estão aí me assistindo, as alunas aí também. Quando a gente passa por uma consulta e quando a gente faz uma consulta aí, as futuras enfermeiras, a gente avaliar essa mulher como um todo, né? Então, não é só um anticoncepcional. Qual é o histórico dessa paciente, dessa mulher? Ela tem hipertensão, ela tem diabetes, ela tem histórico familiar, ela tem uma propensão a ter problemas de circulação. Então, como que esse processo está acontecendo? Para a gente poder pensar, fazer exames, né, e escolher a melhor droga. Essa é a orientação, né? A gente precisa ter esse acompanhamento. E aí vai ser prescrito a melhor possibilidade. E dentro desse contexto, se eu tenho medo, né, de usar os hormônios, a gente tem os dispositivos, né, de barreira, os métodos de barreira, mas também temos o DIU, né? O DIU de cobre, que é uma possibilidade e que tem segurança, né, para quando a gente tem esse receio do uso do hormônio. Mas antes de eu chegar no DIU, que não tem hormônio, eu vou falar então também dos implantes, né? Que a gente tem. Oi, Hora da lindinha! visita. A gente tem à disposição também os implantes subcutâneos, né? Então, temos essa possibilidade. O que é o implante, né? É uma cápsula de silicone e tal, que é implantado embaixo da pele e ele vai ficar ali liberando, né, um hormônio que vai fazer esse mesmo efeito da pílula do anticoncepcional oral que a gente utilizou. Então, também temos a possibilidade de estar usando o implante, que é uma coisa assim que eu não vou esquecer. Ele está ali e ele está agindo no meu organismo. Então, também isso é E é, implantado no consultório, né? E é importante a gente falar que alguns municípios já estão liberando gratuitamente o anticoncepcional por o implante, né? O É, Implanon aí. Então, é bom a gente saber no nosso município o que está sendo ofertado, né? Então, como tu falaste lá no início, né? Não são todos os municípios iguais, né? Então, vão ter municípios que vão ofertar, outros, infelizmente, não. Mas se há essa possibilidade, há uma indicação médica, né, da equipe para que tu use o implante, vamos usar isso, né? Vamos fazer uso daquilo que está disponível para gente. isso aí. E aí a gente tem o DIU, né? O DIU também, ele pode ser o DIU de cobre ou o DIU hormonal, né? Não vou aqui citar nome de hormônio, porque daí a gente vai entrar em marcas, mas vamos falar do DIU hormonal então, que é um dispositivo intrauterino que é colocado lá dentro do nosso útero. Esse dispositivo, ele tem, né, um plástico especial e um fiozinho ou de cobre ou de hormônio que vai ficar ali fazendo uma espécie de trabalho de espermicida, né? O cobre, ele vai evitar, vai matar, de certa forma, os espermatozoides, não vai fazer o contato, e o hormônio vai ficar fazendo o mesmo processo do hormônio oral, só que ele é liberado ali, no útero. Então, ele não vai para a corrente sanguínea de forma sistêmica. Né? É uma possibilidade da gente estar utilizando um outro método, né? Que não seja a pílula e nem o anticoncepcional injetável e nem o intradérmico e é o hormônio, né? Mas o DIU de cobre a gente tem disponível pelo SUS. Então, as mulheres que têm interesse de fazer a inserção do DIU de cobre, ele tem uma duração de 10 anos. Então, é um método que eu vou lá e daqui 10 anos eu vou ter que trocar esse método. E é bem importante quando ele está vencido fazer a troca, a substituição. Para mim, colocar o DIU, o que eu preciso, né, gente? Não só para colocar o DIU. Vamos aproveitar aqui, ó. Tô de laço rosa. Uh, Isso aí. aproveitar o momento. Eu preciso estar com os meus exames em dia, né? Eu preciso estar com o meu pré-câncer em dia, eu preciso estar com a minha saúde em dia para mim poder fazer então a inserção do DIU. A médica vai pedir o teu CP
e vai pedir uma ecografia transvaginal para ela poder medir ali o tamanho do teu útero para fazer a inserção. Se faz no consultório, não precisa anestesia, não precisa ir para bloco cirúrgico. Dá uma dorzinha? Dá. Coloquei o meu faz 3 semanas em consultório. E não foi nada assim que se tiver que colocar no consultório, coloco de novo, sem problema nenhum, uma cólicazinha mais forte, mas é um método muito seguro também e que a gente fica tranquilo porque não tá fazendo uma introdução hormonal no organismo, não tá tendo aquele coisa assim de todo dia tem que tomar meu comprimido, eu esqueci, aí desregulei o ciclo, tô correndo o risco de uma gestação não planejada. Tá? Então, esses são métodos que a gente tem, que a gente encontra na rede privada e no SUS, além dos anéis vaginais, né? Então, outras possibilidades que o mercado está cada vez ampliando, que a gente possa estar utilizando como segurança para o nosso planejamento familiar. Só uma coisa bem importante do DIU, né, Pro? Que as mulheres às vezes acham que é colocar e nunca mais eu preciso me estressar. Gente, tem que fazer consulta de controle, gente. Se o DIU não estiver bem posicionado, o efeito dele não vai ser 99,9% e pode vir o filhinho chamado Mirena, né? Vamos fazer propaganda da marca, vai que alguém patrocina a gente, Pro. A gente tem que falar a marca, vai que alguém olha para nós, né? Então, assim, ai, mas eu usava DIU e como é que eu engravidei? Gente, tem que fazer acompanhamento regular com o médico da unidade ou com o ginecologista que te acompanha. Tem que fazer, tem que ver se esse DIU tá bem posicionado, né? Porque se ele não tiver, daqui a pouco vão ter que retirar e colocar um novo. É. E é por isso do acompanhamento anual, né, gente? Mulher, todos precisamos, mas nós mulheres, a gente tem que botar na nossa rotina lá. Anualmente eu preciso fazer o meu acompanhamento de saúde. E dentro do acompanhamento de saúde vai estar a visita ao médico de família, a enfermeira de família ou ao meu ginecologista para fazer coleta de pré-câncer e essa avaliação ginecológica. Então, é rotina. A gente precisa ter esse cuidado, né? E também a questão do câncer de mama, que é a nossa bandeira agora do Outubro Rosa. Mas também temos os métodos irreversíveis, né? Que é a ligadura tubária e a vasectomia, que estamos com uma legislação nova entrando em vigor, que foi sancionada agora em agosto, onde facilitou alguns processos, né? Então, a gente tinha uma legislação que eu só poderia solicitar uma ligadura tubária depois dos 25 anos de idade. Hoje, né, com essa nova legislação que vai ser provavelmente colocada em vigor nos municípios a partir do início do ano, porque tem toda uma organização dessa política municipal, então eu sanciono a lei em âmbito federal, ela vem para os estados e os municípios têm que colocar em prática. É assim que funciona a política pública, né? Então, é âmbito nacional, estadual e municipal. É uma descentralização dessa política. E aí o município ele tem um prazo, né, para se organizar, porque ele vai ter que organizar a compra desses procedimentos para poder ofertar para a sua população. Então, agora, eu já posso solicitar esse procedimento a partir dos 21 anos de idade, independente de ter filhos ou não. E isso é planejamento familiar, né? Então, tem muitas mulheres que hoje elas não querem ter filhos, né? E elas estão no seu direito de não querer ter filhos. Então, e uma outra coisa importante é que essa mulher agora ela não precisa mais da autorização do seu parceiro. A mesma coisa, o homem não precisa mais da autorização da parceira para encaminhar a solicitação da vasectomia. Então, é um direito adquirido do indivíduo de fazer esse procedimento, de encaminhar, então, de ter autonomia método, sobre seu corpo, né? Isso. Esse método de planejamento familiar. Eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe, eu vou solicitar, então, esse método, que é um método irreversível, tá, gente? Então, por isso que a gente frisa assim, tem certeza? É isso mesmo que tu quer? Ok. Temos que estar consciente de que é um método irreversível. Mas tem como reverter e tal? Tem, mas é um procedimento que nem sempre ele vai dar certo.
né? É um procedimento que não está disponível para mim ir ali e fazer. Ah, vou lá agora, vou utilizar então como método anticoncepcional para esse ano a ligadura. Ano que vem eu faço a reversão. Não, não dá, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de ter certeza do procedimento que a gente quer fazer e utilizar a melhor escolha. Por isso que a gente tem esse leque enorme de opções, né? E cuidar, né, dessa questão do planejamento do planejamento das nossas gestações, dos nossos filhos, da nossa organização, nós como mulheres, o que eu quero para esse momento? Ah, eu quero ter 10 filhos. Ótimo, vamos lá e vamos ter 10 filhos. Não, eu quero ter um, eu quero ter dois, eu quero ter nenhum. E esse é o meu direito, né? E ter Então, isso respeitado, né? Ontem a gente conversava, eu e uma outra enfermeira, e a gente conversava sobre isso, né? Ela já tem 30 e poucos anos e ela me disse, Ana, eu ainda não senti que eu quero ser mãe. E eu disse, tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Porque até bem pouco atrás, as pessoas ainda tem pessoas que fazem essa pressão sobre a mulher, né? Não, tu é mulher, tu tem que ter filho, né? Mas não é assim. Nem todas nós queremos, nem todas nós nos preparamos para isso, esperamos, sonhamos, almejamos, e isso tem que ser respeitado, né? Cada um tem que ter a liberdade sobre o seu corpo de fazer aquilo que acha melhor para si. Aqui tem uma pergunta. A implementação para colocar o DIU após 48 horas pós-parto existe desde quando? Roberto, agora tu me pegou na data, tá? Mas já faz uns 5, 6 anos que veio essa orientação, tá, do Ministério da Saúde e para se fazer essa implantação do DIU logo no pós-parto. Só que não entrou como uma obrigatoriedade ter esse dispositivo, né? Então ficou meio que deixado de lado, tá? Agora, nessa nova legislação que foi sancionada em agosto, ela tem a questão da inserção do DIU no pós-parto. E outra coisa bem importante dessa legislação, que eu esqueci de falar, e que agora, como tu falou, no pós-parto, me lembrei, é que se a mulher, na gestação, ela já quiser planejar para que a sua ligadura tubária seja feita no parto, desde que ela sinalize isso 60 dias antes do parto, ela vai poder realizar esse procedimento já no parto. Então, por isso da importância do planejamento familiar, né, gente? Então, olha só, eu já tenho um filho, estou na minha segunda gestação e quero fazer a ligadura tubária. Eu não vou precisar ter o meu filho, aguardar ali 6 meses e um ano para fazer um novo procedimento cirúrgico, né? Que é uma nova cesárea para fazer a ligadura tubária. Eu já faço esse planejamento durante o período gestacional, sinalizo esse interesse, essa minha vontade, e eu já tenho garantido o direito desse procedimento ser realizado no meu parto. Né? Então, olha o quanto essa legislação vai mexer com o planejamento familiar e vai movimentar as políticas de planejamento familiar em âmbito nacional. Então, acho que os E municípios eles estão. sinceramente, eu acho que a gente vai ver isso na ponta, né? Porque quantas famílias a gente atende com esse relato, né? Ah, eu queria muito ter feito ligadura na última gestação, eu não consegui fazer, o obstetra não fez, porque não era o meu obstetra, e aí não consegui o encaminhamento pelo SUS, demorou muito e eu tô grávida de novo, né? Uhum. Então, que esse direito realmente seja colocado em prática, né? Que essa legislação seja colocada em prática para assegurar para a mulher também isso, porque a gente vê que tem muitas mulheres que querem isso e não conseguem, no final das contas, esse direito, né? É isso aí. E também, né, os homens que estão aí nos assistindo, o procedimento da vasectomia, né, ele é um procedimento ambulatorial. É muito mais tranquilo para o homem fazer a vasectomia do que uma ligadura tubária. É um procedimento que vai lá hoje e amanhã tu já tá de boas trabalhando. E não interfere em nada na questão da sexualidade, né? Então, isso é muito importante também a gente estar falando mais sobre isso, né? A gente fala da mulher, da mulher, da mulher, e às vezes esquece de trabalhar um pouquinho dessa política do planejamento familiar com o homem. Ah, hoje, tu, homem, quer ter mais filhos?
Não, não quero ter mais filhos. Então, né? Vamos utilizar também um procedimento irreversível. Existe essa possibilidade e é um procedimento pensando em custos para o sistema de saúde público e privado, tá? Vamos colocar os dois aqui, bem menor do que para fazer uma ligadura tubária, né? E os Então, riscos, né, os com riscos que tu certeza, tá exposto, né? bem menores. Então, a gente precisa trabalhar mais também na questão do planejamento familiar dentro da política de saúde do homem, né? A gente sabe que a política de saúde da mulher, ela é anos-luz antes do SUS ainda, né? Vamos pensar assim. Sim, E a saúde do homem, ela vem aí, 2011, então é uma criança, né? Perto do sistema, a gente precisa trabalhar mais essa política e tá discutindo essas questões também com os homens dentro do sistema de saúde, né? Público e privado. Ana, eu não sei exatamente. geralmente quanto tempo, porque sabe que a pessoa se estende, né? Não, a gente tem mais tempo porque a gente deu aquela enroscadinha aí no final, aqui no início. Mas eu acho que a gente abordou bem isso de deixar claro, principalmente as possibilidades, né, de que não é assim, eu não tenho apoio, eu não tenho como buscar uma informação. Não, tem, a gente tem, eu não tenho dinheiro para ir num ginecologista. Ok, busque a sua equipe de saúde da família mais próxima, que essa equipe vai conseguir te atender, né? Eu acho que a gente conseguiu abordar bem isso, principalmente trazendo os métodos mais fáceis de acesso, vamos dizer assim, né, para a população em geral. Eu acho que a gente tem muito o que falar sobre isso, mas a ideia é a gente trazer de uma forma simples para que as pessoas à nossa volta, que não são profissionais da saúde, consigam ter acesso à informação. E eu acho que agora a gente podia partir para o nosso tema final, Da sífilis que eu tinha congênita. começado no começo, Isso. Então, que é a a gente falou sífilis e a desses sífilis métodos, né? congênita. Desses métodos do planejamento familiar, mas existe apenas um deles que nos protege, então, da sífilis, que é o uso do preservativo. Né? Então, isso né, é claro, a gente trabalha sempre nas consultas que o único método que vai te proteger de uma gestação indesejada e das infecções sexualmente transmissíveis é o uso do preservativo. Né? Principalmente quando a gente trabalha com adolescentes, né, a gente precisa estar difundindo cada vez mais, né, essa questão do preservativo com os adolescentes. Antes eu vi que a Bruna, que é a nossa enfermeira do site, estava aí, não sei se ela está aí ainda, e a Bruna trabalha, né, em Novo Hamburgo, no SAI, e ela sabe a quantidade de novos casos que está sendo diagnosticado aí de HIV também, não só de sífilis, mas do nosso público jovem, que apesar de toda a informação que está na palma da mão, né? A gente diz, meu Deus, mas o jovem tem a informação na palma da mão porque todo mundo tem o celular, mas é aquela coisa assim, eu tenho o celular para quê? Que informação que eu quero acessar, né? Então a gente precisa pedir para esses adolescentes, para esses jovens acessar essas informações. Daqui a pouco aí fazer um TikTok mais jovem, a gente tem ali o projeto da Fevale, que é o HIV Fique Sabendo, que faz umas coisas bem legais, e a gente está compartilhando essas informações para falar para esses jovens a importância do uso do preservativo para prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. E a sífilis congênita, então, é a sífilis que a mãe, a gestante, ela passa para o seu bebê via barreira placentária. Uma gestante que tem o diagnóstico de sífilis e ela não trata corretamente, ou ela não trata nada, né? Ela vai passar. Não existe, pode ser que ela passe. Não, ela vai transmitir essa doença para o seu bebê. E essa bactéria, ela é grave, né? E ela pode, inclusive, causar a morte do bebê, um abortamento, né? Um parto prematuro, várias sequelas, má formação desse feto. Então, é bem importante falar desses riscos. Mas é muito importante dizer também que a sífilis ela é de fácil tratamento, né? Então, a partir do momento que eu tenho o resultado, vou lá na primeira consulta do meu pré-natal, eu já vou fazer os exames, né? Então, tanto no sistema público quanto no privado, é a rotina VDRL, né? Que é o exame que vai identificar essa bactéria. Lá no SUS, a gente faz o teste rápido, já ali na hora, né? Picadinha no dedo, e a gente já tem o teste rápido que vai indicar se essa paciente teve contato, se tem a bactéria ou não.
E aí a gente vai investigar se já fez tratamento ou não, se é cicatriz ou é doença sífilis primária, né, que teve contato recentemente. A partir desse diagnóstico, a gente precisa de um tratamento barato e disponível pelo SUS, que é a benzetacil. A benzetacil, mas dói. Dói, mas ela é efetiva. Ela vai tratar 100% dessa paciente se ela utilizar o tratamento completo, né, gente? E o que é muito importante, né? Às vezes a gestante faz o tratamento, a mulher faz o tratamento, mas o seu parceiro, ele não faz. E aí, o que acontece? Vai ter relação desprotegida novamente e vai se reinfectar. Então, os dois precisam fazer o tratamento completo. Não é uma dose, são 3 doses de 2.400.000 unidades de benzetacil. Então, uma em cada nádega. Na quarta, na próxima quarta, mais uma em cada nádega. E na outra, mais uma. Então, são 3 semanas consecutivas que eu vou fazer, né, esse tratamento. O parceiro, ele vai ter que fazer também, né, as 3 doses. O que a gente vai fazer depois do tratamento? Vamos fazer controle de VDRL. É para a gente ir acompanhando se essa carga viral, ela tá baixando. O que é isso? Tratamento efetivo está tratada realmente. Quando a carga viral baixar, a gente pode liberar esse casal que está tratado para manter relação sexual novamente sem uso do preservativo, porque os dois estão tratados. Mas enquanto a gente não tiver esse resultado, efetivo tratamento para a mãe e para o pai, pode ser que para ela está sendo efetivo e para ele não. E aí ela vai manter relação e vai reinfectar, vai contaminar novamente. E esse bebê, ele vai estar sendo contaminado via barreira placentária. Então, isso é muito importante, né? Garantir esse acompanhamento dessa criança. O bebê que nasce com sífilis congênita, ele vai passar por uma bateria de exames no hospital, inclusive de raio-x de ossos, né? Porque ele pode ter uma malformação de osso, que eles chamam de sabre, né? Os ossinhos ficam tortos. Faz todas essas medidas, faz exames de sangue e ele vai ter que fazer antibiótico. Falei tanto em anticoncepcional que agora vem anticoncepcional de novo. Antibiótico injetável, gente, por 10 dias. Sabe o que é isso? 10 dias internado, fazendo antibiótico na veia, um bebezinho recém-nascido. E às vezes ele pode até nascer prematuro, né? Então são 10 dias lá internado, geralmente em UTI neonatal, para fazer o tratamento com antibiótico e fazer todo esse acompanhamento, né, de sangue, de líquor, né, de acompanhamento de raio-x com essa criança. Tendo alta hospitalar depois desses 10 dias, vai para casa, né? E ele segue o acompanhamento. Então, a gente só vai dar alta para essa criança depois de 12 meses. Então, a gente vai acompanhar fazendo VDRL, que é o examezinho de sangue dessa criança, e depois de 12 meses, né, quando tiver zerado lá o VDRL, não tiver mais com carga viral, a gente dá alta e não repete os exames mais essa criança. A gente considera tratada. Então, esse tratamento, esse acompanhamento é muito importante. E por isso que é tão importante a puericultura, né? Então, aquela revisão pós-parto e aquele acompanhamento mensal dessa criança que a gente fala às vezes que os pais levam os filhos no pediatra ou no médico ou para consulta quando tá com febre, quando tá com dor, quando tá com diarreia, quando tá com cólica, mas quando é só uma consulta de puericultura, é só para pesar e medir, né? Então assim, não é só para pesar e medir, né, gente? A gente faz toda uma avaliação do crescimento, desenvolvimento, dos marcos do crescimento, para ver se realmente o desenvolvimento neurológico dessa criança está adequado, se a fase, né, de crescimento está de acordo com a faixa etária, se o aleitamento está sendo suficiente, introduz a alimentação, né, introduz as vitaminas. Então é muito importante a gente fazer puericultura para a gente evitar levar a criança com problema de saúde. A gente E trabalha muito. principalmente nessa criança, né, que teve uma comorbidade, né, ou que teve uma doença. Então, essa criança, como tu falaste, ela vai ficar num acompanhamento muito maior, né, por todos esses danos e o impacto que isso vai causar para a família, né, porque assim, imagina você num pós-parto, né, tu acabou de parir teu filho foi para uma UTI neonatal,
tu estás aí, daqui a pouco foi cesárea, então tu tá com dor, é uma cirurgia de grande porte, e tu tá tendo que manter visita numa unidade de terapia intensiva neonatal. Tu tá longe do teu filho. Daqui a pouco tu tem outros filhos que estão em casa e tu não tá conseguindo estar perto de nenhum, né? Então, prevenir, tratar a sífilis não é só pensar em si ou naquele momento do bebê, mas é pensar em todo esse impacto que a gente vai ter lá no final desse ciclo da gestação, né? O que veio ali de pergunta? Ah, Roberto. A melhor escolha é benzetacil, mas quanto ao PCT, quando o paciente relata que tem alergia à amoxicilina, o enfermeiro tem respaldo de prescrever a penicilina, mesmo sabendo que ela nunca fez benzetacil, se ela apresentar alergia. Temos o respaldo do Corém ou pelo protocolo do município? Roberto, a gente se baseia sempre nos protocolos que foram implantados no município, né? Então, se o município que tu atua te dá esse respaldo, ele tem, para te dar esse respaldo, ele deve ter se baseado em algum outro protocolo, né? Então, protocolo do Ministério da Saúde, protocolo com liberação da nossa classe, que é o Corém, para fazer. Ele não vai te liberar sem ter um respaldo legal para isso. Mas na dúvida, tá? Na dúvida se essa paciente pode ter uma reação alérgica ou não, é bem importante tu discutir com o teu colega médico, né? Por isso que a gente trabalha em equipe. Eu digo sempre que nós somos uma equipe de saúde e é muito importante a gente ter essa parceria e fazer essas discussões sempre que surgir as dúvidas. Então, a gente pode discutir o caso e se essa paciente nunca fez e existe um receio que ela vá ter uma reação alérgica, isso é bem importante, né, gente? A reação alérgica à amoxicilina, ela não significa que eu vou ter eu fiz uma reação cutânea, tá? Mas pode ser que eu nunca mais faça essa reação. Ou eu nunca tive reação a benzetacil. Nunca. Já fiz várias vezes e eu nunca fiz. E eu vou lá e faço e tenho uma reação alérgica. Então, a alergia é algo que a gente tem que ter bastante cuidado, sim, mas também a gente não pode deixar de tratar, de ter segurança desse tratamento por esse receio, né? Então, eu não estou te escutando, Ana. Agora tá ouvindo? Agora sim, acho que eu tinha desligado. Então, tinha desligado o microfone. Importante a gente também conversar com o nosso paciente sobre o que é alergia para ele, né? Porque às vezes ele vai dizer, não, eu tive alergia. O que foi a alergia que tu teve? Ah, daqui a pouco ficou um carocinho na perna. Isso é uma falha de aplicação. É uma reação que pode acontecer. Agora, tu teve falta de ar, tu teve reação no corpo, né? Ficou com o corpo cheio de manchas, com coceira, teve uma reação mais grave, teve que ir para o hospital, teve que intervir. Então, é a gente entender também o que o paciente entende por alergia. Eu acho que é muito mais amplo. Às vezes, a gente vai pegar um paciente que vai dizer para nós, eu sou alérgico a Plasil, que é muito comum, né? Eu sou alérgico a Plasil. Mas o que é alergia ao Plasil para ti? Né? É o desconforto, é a agitação, ou foi realmente os efeitos alérgicos ali, o edema de glote, enfim, a dificuldade de respirar, né? Então, a gente conversar com o paciente sobre isso. E é bem importante a gente pensar que a gente está falando de sífilis numa gestante, né? E que a gente precisa tratar os dois, a mãe e o bebê. Então, eu não posso não tratar. Ah, ela é alérgica, ela fez edema de glote. A gente tem uma segunda opção, que é a doxicilina, né? Que é um antibiótico via oral, que os estudos comprovam que ele não tem um efeito, né? Que os estudos que foram feitos de 100% ficou entre 80%, menos de 90% de cura, mas é uma possibilidade, né? É uma opção que se tem para realmente fazer o tratamento e não deixar essa paciente sem tratamento e resguardar e trazer segurança para a vida do feto também, né? Então, se sabe que a alergia é severa,
né, que vai causar uma consequência severa, existe essa outra possibilidade, né, essa outra opção. Então, se larga a mão dessa outra opção, se discute, claro que daí é o médico que vai prescrever e fazer esse acompanhamento, mas a gente não pode deixar essa paciente sem o tratamento. Isso é muito importante. E outra coisa que também, eu não sei como tá hoje, porque faz muito tempo que eu não faço, não aplico Benzitacil, mas eu lembro que a gente tinha um testezinho, que era uma dosagem bem menor, não tem mais. Não, Isso não. era sensacional, porque aí a gente matava a charada, né? Então a gente aplicava era uma dose muito menor, e aí a gente realmente sabia se o paciente era alérgico ou não. E não tendo isso, então, sempre observar o paciente, né, gente? Um paciente que fez uma benzetacil, tu não vai dizer pra ele, ó, meu querido, pode ir embora, vá com Deus. Não, tu vai segurar ele no mínimo 10, 15 minutinhos, sentadinho na unidade, pra ver como é que ele vai ficar. Porque como tu falaste, né, Pro? Daqui a pouco fez a vida inteira a benzetacil, nunca teve nada, e naquele bendito dia ele tem uma reação alérgica, né? Então, sempre se precaver com esses cuidados que são pequenos, que não vão impactar negativamente na rotina da unidade, mas é tu preservar ali, te respaldar também, deixar esse paciente, deixa 10, 15 minutinhos ali, não teve nada, ok, vida que segue, né? Isso aí. Bem, Certo, gente? Gente, como a gente fala! E ela fala muito bem, ela fala muito rápida. Isso que eu gosto dessa mulher. Ela é direta e reta, não tem não, curva. é que tu disse que eu tinha tempo, né? Então eu tive que organizar para me cuidar o tempo. Mas assim, eu É tenho isso um aí. minutinho ainda, né? Vamos lá, Tem. gente, mulherada aí, autoexame de mamas, tá? Fazer a mamografia sempre que preconizado pelo Sistema Único de Saúde. O Ministério preconiza a partir dos 50 anos, exceto se a gente tem histórico ou alguma alteração. Tem histórico familiar, tem algum nódulo palpável, vai no serviço, não deixa chegar aos 50, tá? Vai com 19, vai com 20, vai com 25, que a gente vai, o sistema vai oferecer sim o exame diagnóstico para você. Então, assim, ó, não é porque eu não tenho idade de 50 anos que eu não possa desenvolver. É muito mais raro, tá? A quantidade, o número de mulheres que desenvolve o câncer de mama na faixa etária antes dos 50 é bem menor, por isso que essa idade é o que é preconizado, mas a gente está tendo vários casos, né? Então é bem importante fazer o exame, né? Saber do meu histórico, saber como é que tá aí o meu dia a dia, minha rotina de saúde, para a gente não deixar isso para depois, tá? E coletem o seu pré-câncer anualmente também. E eu vou fazer um adendo quanto ao câncer de mama. A gente fala câncer de mama e todo mundo pensa em mulher. Gente, tem câncer de mama masculino também, Com tá? certeza. Então, querido, o exame de toque mamário, ele não é só feminino. Você sentiu uma alteração diferente na tua mama, né? Sentiu que tá, o homem não vai tocando a mama toda hora ali, né? Mas percebeu uma diferença, um aumento, uma dor, um desconforto, uma secreção saindo do mamilo, né? Gente, é sinal de alerta, né? Então, sentiu, percebeu isso. Às vezes, na mulher é muito interessante isso. Às vezes, não é a mulher que percebe a alteração, é o marido, é o companheiro. Então, percebeu essa alteração, vão no serviço de saúde que vai estar de portas abertas para receber aí e para dar a conduta mais adequada para esse momento. O Roberto colocou ali pra gente ofertar os testes rápidos durante a coleta, né? Então, assim, ó, a gente tá colocando, nós, A né, a gente gente faz isso, né? A gente sempre dá um jeitinho de mesmo quando a mulher vem só para coleta de pré-câncer, a gente diz não é só uma coleta de CPI, é uma consulta de enfermagem, nós vamos avaliar essa mulher como um todo. E sim, oferecer os testes rápidos é muito importante. Falar sobre a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis nesse momento também é muito importante. É campanha, mas dá tempo. Se a gente dá uma corridinha lá, dá tempo da gente fazer tudo. Não deixar a Prof. Jennifer falar demais, e a Ana Paula também, né? não, a Porque gente só não também pode atender junto, né? aí tudo dá Mas dá certo. tudo dá certo. No final tudo dá certo, né, filha? Tu veio trazer uma flor? Mostra a flor então. Tá bonita essa flor? Ai, que linda! Cachinho. Então tá, pessoal, por hoje a gente fica aqui, mas a gente vai falar sobre isso
inclusive sobre HIV, a gente tá aí nas minhas listas, tenho listas, então a gente vai falar sobre isso também, né? A gente precisa falar mais sobre isso. Eu agradeço de novo, Jennifer, pela tua disponibilidade de estar aqui tirando esse tempinho para falar sobre esse tema. Esses temas, né? Eu te dei um combo, assim, mas eu tinha Eu tive que me certeza que tu puxar para ia. dar conta de todos os temas e nesse tempo. A próxima vez eu vou querer mais tempo. Mas eu sabia que tu ia dar conta. Eu tenho certeza que a gente consegue difundir isso pelo pós-live que eu sempre recebo do pessoal, que realmente não tinha noção que era daquela maneira, que podia ser feito daquela forma. Então, que a gente possa cada vez mais falar sobre isso de forma mais aberta para toda a população. Obrigada mesmo. Beijo, gente. Valeu. Até Um mais. beijo, até a próxima. Até.